O imperialismo marcou o final do século XIX e o começo do século XX. A necessidade de matéria-prima e de aumentar o mercado consumidor fez com que as nações mais industrializadas iniciassem uma corrida pelo domínio territorial, econômico e cultural de regiões tidas como menos desenvolvidas. Acontece que o Império Russo, recém-industrializado de Nicolau II, também queria entrar na brincadeira. Então, o czar achou que seria uma boa ideia se expandir para o Oriente, já que eles estavam praticamente sentados ali mesmo. E nesse contexto, rolou uma guerra de 1904 a 1905 entre a Rússia e o Japão, pelos territórios da Coreia e da Manchúria. O conflito ficou conhecido como Guerra Russo-Japonesa. Bem intuitivo, né? No final das contas, o fato é que deu ruim para os russos. Eles sofreram uma derrota meio que bem humilhante para os japoneses, só que não parou por aí. O fracasso dessa campanha militar piorou consideravelmente a economia do Império e aumentou muito a descrença que alguns tinham no regime do czar. Um pouquinho antes dessa guerra acabar, aconteceram diversos movimentos sociais trabalhistas envolvendo operários, camponeses, marinheiros, como no caso da revolta no Coração do Potemkin, e até mesmo soldados. Só que aí o bagulho foi ficando tão louco que pararam, pensaram e resolveram: vamos ter que organizar essa caminhada aí. De acordo com os registros oficiais da União Soviética, o primeiro Conselho dos Trabalhadores, ou Soviete, se você preferir, se formou em maio de 1905 em Ivanovo, pertinho de Moscou. Pouco depois, várias outras regiões também formaram seus sovietes. E aí, mais um tempinho depois, algumas dessas regiões começaram a se juntar e criar soviets com uma esfera de influência ainda maior. E por aí vai. O pessoal ali estava se organizando bruto. Vendo isso, o czar ficou em choque e prometeu que iria fazer diversas mudanças na política do Império. De acordo com o Manifesto de Outubro, ele iria convocar eleições gerais para o parlamento, chamado de Duma, e elaborar em conjunto da Duma uma constituição. E isso colocaria um belo fim ao absolutismo. Não dá para dizer que o pessoal ficou triste com isso, principalmente os liberais burgueses do Partido Constitucional Democrata ou o Partido dos Cadetes. Porém, a classe trabalhadora não achou isso muito substancial. Mas eu nem sei porque eu tô falando disso, porque quando aquela guerra com o Japão acabou, o czar convocou toda a sua guarda especial, os cossacos, e caiu matando, literalmente, nas revoltas e protestos dos trabalhadores. Até o Soviet de São Petersburgo chegou a ser dissolvido. Uma vez nas rédeas da situação, ele mandou um abraço para o Manifesto de Outubro e continuou governando na boa. Com exceção da Duma, que continuou funcionando, ele não cumpriu com nada prometido. Por essas e outras, no dia 22 de janeiro de 1905, aconteceu uma manifestação pacífica na qual mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, lideradas por um padre ortodoxo, Gregory Gapone, foram até o Palácio de Inverno. O negócio era entregar um documento assinado por 135 mil trabalhadores que reivindicava formalmente uma série de direitos, como por exemplo, reforma agrária, tolerância religiosa, o fim da censura, representantes do povo no governo e, como não podia deixar de ser, melhores qualidades de vida. Só para constar, o pessoal tava ali na paz. Estavam até cantando Deus salve o czar, só que independente do movimento ser pacífico ou não, o resultado foi o seguinte: massacre. Foi tão pesado que o episódio ficou conhecido posteriormente como Domingo Sangrento. E disso tudo ficou uma grande lição para quem queria mudar a situação da Rússia. Um certo tempo se passou e foi aquele lance. Tensões aumentando, os revolucionários se organizando, o governo se armando contra um possível golpe, tudo conforme o esperado. Peraí. Que horas são? É hora da Primeira Guerra Mundial. Um belo dia, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, porque a Inglaterra era amiga da Bélgica, que estava sendo invadida pela Alemanha, para que esta pudesse invadir também a França. Isso porque a França era amiga da Rússia. E a Rússia? Bem, a Rússia havia declarado guerra contra a Áustria, porque a Áustria estava se preparando para invadir a Sérvia, porque em 28 de junho de 1914, um maluco da Sérvia atirou na cabeça do príncipe herdeiro da Áustria. Observação: com o tempo, outros países também se envolveram no conflito. De maneira geral, o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra trouxe sérias complicações para o Império. A longa duração do conflito acabou provocando crises no abastecimento de alimentos e no desenvolvimento das indústrias. Até que em 12 de março de 1917, as forças políticas de oposição, liberais e socialistas, se juntaram e organizaram uma ação jamais vista. Naquele dia, um mar de trabalhadores, soldados e civis invadiu o Palácio Tauride, que era onde o parlamento se reunia. E a partir desse dia, a Rússia nunca mais foi a mesma. Agora, se você quer saber quais foram as mudanças que ocorreram na Rússia a partir desse dia e qual o legado dessas mudanças para o mundo, só se inscrevendo no canal e assistindo o próximo episódio da série. E como de costume, aqui no final do vídeo vai uma tarefa para vocês.
Logicamente, uma tarefa não obrigatória. Mas o lance é o seguinte, a gente aqui do Revisão quer que vocês tentem resumir aí o episódio chamado Revolução Russa em um parágrafo de mais ou menos 6 a 7 linhas, vai, pra não ficar muito longo. Resumir as coisas de um jeito interessante é muito mais difícil do que sair falando um monte sobre o assunto. Então, esse é um exercício de concisão. Em outros termos, meça suas palavras, parça. É isso aí, não esquece de deixar o seu like ou o seu dislike, né? Lógico, vocês pode não ter curtido aí o bagulho também. E não esquece de ficar ligado em nós, tá ligado? Muito louco. Falou!